A gente sabe que felicidade é um conceito muito abstrato, que cada um vai ter aquilo que te faz feliz. Mas uma coisa é certa, existem algumas coisas que não vão te fazer feliz. E é sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Ideias que você precisa abandonar se você quer ser feliz. Solta a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao episódio 162 do Café com PNL. Eu sou Ana Carolina, pós-graduada em Neurociência. Estou aqui com a Viviane. Olá, pessoal. Sou Viviane Lauren, especialista em comportamento humano. E vamos que vamos, Carol. Exatamente. Antes de mais nada, lembra de curtir o vídeo e de compartilhar com alguma pessoa que você tem um carinho, que assim ela vai receber esse conteúdo da melhor forma possível e você ajuda a gente também a engajar o vídeo. Se você nos escuta pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá também. Eu tenho certeza que essa pessoa com quem você vai compartilhar esse episódio vai ficar super feliz pelo fato de você ter lembrado dela também. E já vamos começando. A primeira ideia que você precisa abandonar para você conseguir ser feliz é a ideia de que você controla as suas emoções. Como assim, Carol? Você fala sobre gestão das emoções e agora você está falando que eu não controlo minhas emoções. Cara, a maior besteira da internet que continua sendo repetida incansáveis vezes é de que você consegue dominar as suas emoções. A gente não tem esse controle todo que a gente imagina que a gente tem ou que alguns coaches pregam por aí. Não é isso. Se fosse tão fácil assim, uma pessoa que está passando por um momento de depressão, você ia chegar para ela e falar, olha, você precisa ser mais feliz. E aí, de repente, problema resolvido. Nunca mais ela se sente triste, ela automaticamente passa a controlar a tristeza dela e a alegria dela. A gente sabe que não é assim. Você não tem esse poder. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não controla a emoção. Uma vez que a emoção já está instalada, é o exemplo da cadeira do Marçal, que a gente deu no episódio especial de Natal para vocês, quando perguntaram como é que eu faço para controlar a minha raiva. Não tem como você decidir na sua vida, nunca mais sentirei raiva. Não, o que você controla é o seu comportamento a partir da emoção que você sentiu e o seu pensamento antes de você sentir a emoção. Lá na hora é muito difícil você controlar. O que a gente fala dentro de PNL é que você tem que decidir o que você vai fazer antes do momento em que você vai tomar determinada atitude ou que a emoção possa surgir. Então, digamos que eu tenho autoconhecimento para isso, que é emocionalmente impactante eu estar presente ali num debate, que era o caso dele ali, da Atena, que era o caso do Datena. Então, antes disso, eu vou usar uma técnica de PNL para programar qual que vai ser o meu comportamento se a pessoa falar tal coisa para mim. Eu consigo programar antes, não controlar a minha emoção durante, entendeu? Uhum. Eu vou pré-programar o meu cérebro e as interpretações que eu vou dar para as coisas que os outros vão me falar, para que a emoção não apareça. Porque uma vez que ela apareceu, meu filho, é muito difícil você sair. Que foi o que aconteceu com ele no final das contas, né? Um total descontrole. E o Marçal sabia o que ele estava fazendo. Aparecer emoção, luta e fuga. Né? Não tem como. Realmente é a programação que você pode fazer do teu comportamento em relação a algumas situações que você consegue controlar, né? E o que você também pode controlar tendo uma emoção, a partir da emoção, quanto tempo você volta para o seu estado natural. Isso também dá para controlar. Sim. Mas instalada a emoção, aí é luta e fuga. Sim. E uma coisa interessante nessa história inteira é que quando você tem autoconhecimento, você começa a prestar atenção em que tipo de situação você sai do controle. Uhum. Você começa a perceber isso. E percebendo isso, você começa a identificar que significados você
tá dando para as coisas que acontecem na sua vida, para você chegar num estágio de ter determinada emoção. E com isso você adquire um amadurecimento emocional. Você não sofre mais pelas mesmas coisas que você sofria antes. Dá a impressão que você está controlando suas emoções, mas não, na verdade você está uma pessoa mais madura. Você não, a emoção ela não aparece com a mesma intensidade que ela aparecia antes. Não é que a pessoa aparece com a mesma intensidade, mas ela sabe controlar. É que ela deixa de aparecer com a intensidade que ela tinha antes. Que é o que a gente estava discutindo antes da gente começar a gravar. Você tem um fato, na sua vida acontece um fato. Ele não é alegre nem triste. É um fato. A partir desse fato, inconscientemente, você não tem consciência disso, você gera um significado. A partir desse significado que você gerou, você gera uma emoção. A partir dessa emoção, você tem um comportamento, que é aquilo que você consegue controlar, que é o que a gente está discutindo aqui. A partir do momento que a gente entende quais são os significados inconscientes que a gente está dando para determinada situação na nossa vida, e a gente reestrutura aqui em cima, no nosso processo inconsciente, todo o resto sai mais fácil. É mais fácil você controlar o seu comportamento depois da emoção ter surgido. É mais fácil da emoção não surgir com a mesma intensidade ou surgir de uma maneira mais madura do que surgia antes. Isso é diferente de você tentar na marra. Não, agora eu vou ser feliz. Isso não vai acontecer. Então, essa é a primeira coisa que você tem que abandonar se você quer, de fato, ser feliz. É a ideia de que você vai controlar. Ao invés disso, pense em amadurecer. Pense em adquirir autoconhecimento para reprogramar seus comportamentos diante das emoções que aparecem na sua vida. Isso. E já que a gente vive significado, a gente não vive o fato, se você quiser tirar a emoção, é só você voltar para o fato. Se você voltar para o fato, você tira a emoção. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você liga para o teu namorado, ele não atende o telefone. Não atendeu o telefone, certo? Aí você começa a dar o significado. Olha, ele não me dá atenção, ele deve estar com outra pessoa, tudo é mais importante do que me atender. Tudo isso que eu estou falando são significados que você deu pelo fato dele não atender o telefone. Então, se você quer sair da emoção, porque a partir do significado você vai dar uma emoção, ele não está nem aí para mim, vai gerar uma emoção. E tudo é mais importante para ele do que atender meu telefone, você vai gerar uma emoção. Se você voltar para o fato, ele apenas não atendeu meu telefone. Você voltou para o fato, você tira a emoção, né? Então a gente precisa saber ter essa consciência de entender o que é fato, o que é significado, né? Exatamente. O número 2, a segunda ideia que você precisa abandonar é de que o outro controla as suas emoções. Então, se você nem mesmo você imagina o outro. Do tipo, ai, tal colega no meu trabalho me deixa irritado. Ai, como ele me irrita. Ai, eu tô triste, mas é porque ela me abandonou. Não, o outro, ele só pode despertar coisas que já estão dentro de você. Por exemplo, uma palavra, você pode interpretar a palavra que o outro disse, e a partir da interpretação da palavra do que o outro disse, você dispara traumas, significados, padrões, crenças limitantes que já existiam dentro de você. Lembra da metáfora do barquinho vazio que eu contei para vocês no episódio? Acho que uns 2, 3 atrás. Uns 2, 3 atrás. Que a gente estava falando, não lembro, era um episódio que a gente estava falando sobre a metáfora do monge. Depois você desce aí, você vai encontrar. Mas as pessoas são um barquinho vazio que batem no seu barquinho. Não é o outro que te irrita, é você que se irrita com o barquinho vazio, que é as situações acontecendo ao seu redor. Exatamente isso, porque isso não são as coisas externas que geram a emoção em você. Você que gera emoção através das coisas externas. Eu ouço muita gente agora que trabalha, por exemplo, home office. Gente, não dá para trabalhar aqui na minha casa. Meus filhos não param. Não dá, eu não consigo prestar atenção porque meus filhos fazem barulho. Tá bom, eles fazem. Agora, quem está gerando emoção é você. Como você vai fazer para não se distrair ou para não se irritar com esse barulho? O meu marido me irrita? Não, eu me irrito com o meu marido. Como você faz para não se irritar?
Você deixa a estratégia... Enquanto você acha que o outro controla as suas emoções, emoções, você né? vira marionete. Você vira marionete do seu colega de trabalho, que te irrita. Você vira marionete de um cara que tá te usando e te abandonou. Você vira marionete do mundo. E quando você fala, tá bom, então sou eu que crio minhas emoções? Elas vêm a partir de mim? Então, que estratégia eu vou usar para que eu não precise passar por isso? Exatamente. Se fosse o outro que causasse emoção em você, por exemplo, uma pessoa que foi traída. Tem gente que é traída e sente ciúme, tem gente que é traída e sente raiva, tem gente que é traída e sente tristeza, tem gente que é traída e abala a autoestima. Cada um sente de um jeito diferente. Se fosse o outro que despertasse, a emoção seria a mesma para todo mundo. E não é. Por que que não é? Porque quem criou a emoção foi a pessoa. E agora você consegue, deixando de ser refém e passando a ser protagonista da sua vida, que emoção eu quero sentir, sabe? Que significado eu quero dar para as coisas que acontecem na minha vida, para eu deixar de ser marionete dos outros e passar a tomar conta. Exatamente isso. Muda o significado que você está dando para o negócio. Mudou o significado, você muda a emoção. Mudou a emoção, você muda o comportamento. Exatamente. E a terceira ideia que você precisa abandonar para você ser feliz é de que existem emoções boas e emoções ruins. Exatamente, não existe emoção boa ou ruim. Todas as emoções bem gerenciadas te levam à realização dos seus objetivos. Elas têm que ser bem administradas, né? Ah, mas raiva é ruim. Não, não é. Raiva é uma emoção que tem energia. Agora, como você vai usar a raiva? Ela pode ser positiva ou negativa, o resultado do uso da emoção. Mas a emoção não é ruim ou boa. Ela tem função, né? Todas as emoções têm função. Qual é a função de cada emoção? Como você está vivenciando essas emoções e como você pode gerenciá-las, como você pode usá-las a favor. A raiva bem administrada te põe a realizar objetivos assim. Ela é uma emoção que tem energia. Ela te move. Agora, saiba usar da forma adequada, né? Exatamente. O que pode existir, e aí eu até concordo, é emoção agradável de ser sentida e emoção desagradável de ser sentida. Agora, não é emoção boa e emoção ruim. As emoções, como a Viviane disse, elas têm uma função biológica. Elas existem por alguma razão. Não faria sentido você nunca mais se sentir triste na vida. As pessoas iam passar por cima de você. A mesma coisa, a raiva também. Não faria sentido pra gente a gente não ter determinada emoção. As emoções, elas preparam fisiologicamente o seu corpo para dar uma resposta a estímulos do ambiente. Essa é a versão da neurociência do que significa emoção. A emoção nada mais é do que o disparo, a liberação de certos neurotransmissores em certos circuitos para preparar o seu sistema para dar uma resposta adequada àquilo que é apresentado. Ponto. É isso. Ou seja, trazendo aqui para a nossa realidade, para a gente assentar o conhecimento. Emoção é como se fosse um indicador. Pensa assim, você tem um carro e você tem um indicador de gasolina. É emoção, é um indicador. Aí, digamos que, sei lá, a gasolina está baixa e o indicador começa a apitar. Adianta, por exemplo, o primeiro caso que eu dei para vocês, você quebrar o indicador? O indicador está ruim. Que desagradável saber que a minha gasolina vai acabar. Eu vou quebrar o indicador, assim eu vou solucionar o problema. Não, o seu carro vai continuar parando no meio do caminho. Porque não é a emoção que é ruim. Ela tem uma função de te avisar que o carro vai parar. Você pode tentar controlar a força e quebrar o indicador, mas essa não vai ser a solução, porque você não achou a causa raiz do problema, que é a falta de gasolina. E você vai continuar parado no meio da estrada, porque você vai ficar sem gasolina. Ou você pode passar a ouvir o indicador. O indicador está me dizendo que existe alguma coisa que não está... algo de errado não está certo. Melhor eu ver o que é. E parar o carro e resolver o problema. Encontrar a causa raiz. A emoção... O indicador da gasolina, ele não é
legal só quando... Ele não é bom só quando ele tá dizendo que a gasolina Tem tá bastante, cheia. Ele é igualmente importante, se não mais, quando ele tá dizendo que a gasolina não está cheia. Exatamente. Ele tá te avisando. Cabe a você ouvir esse indicador, prestar atenção nesse indicador, que é a emoção. Ela está indicando que alguma coisa vai acontecer e você precisa ficar atento a isso. Todas elas. A alegria está indicando uma coisa para você, a tristeza indica alguma coisa para você, a raiva, o medo indica alguma coisa para você. Quebrar o indicador não vai funcionar. E o indicador ele não é bom só quando ele é agradável de ser sentido. Ele é igualmente importante em todos os sentidos. Eu acho que se você entender esse conceito... Beleza, a emoção pode ser agradável ou desagradável, mas é importante que eu ouça, independente de qual for a emoção envolvida. E não adianta que não querer sentir as emoções. Elas vão vir, que nem estação do ano. Primavera, verão, outono, inverno, sempre vai ter. As suas emoções sempre você vai sentir. Agora, como você vai gerenciar isso que muda muito. E aí vale a pena, se quando o combustível estiver baixo e estiver indicando lá, né, tá dando no vermelho, tá na reserva, é você começar a observar o que você está pensando naquele momento. Porque como o pensamento ali está muito ligado ao significado que você está dando para o negócio, se você parar para pensar, o que eu estava pensando quando eu gerei essa emoção? Quais eram os meus pensamentos? O que eu estava... né? Aí eu começo a trazer consciência do significado que eu estou dando para alguma coisa que está gerando aquela emoção. Né? Exatamente. O quarto item, a quarta ideia que você precisa abandonar para você ser feliz é acreditar que seus melhores dias estão no passado. Viver do passado, tanto de uma forma positiva ou de uma forma de dor, né? O seu passado ele pode ter sido uma fonte de motivação, uma fonte de dor. Mas é o seu passado. Se você não cortar a ponte que te liga ao passado, ou você vai viver de um saudosismo, aquela época era maravilhosa na minha vida, olha como foi bom aquela época. Ou você vai viver um momento de dor, olha o que aconteceu na minha vida, para mim aconteceu isso. E, na verdade, o único momento que você tem para viver é o presente. Né? Que vai determinar o seu futuro. Né? Eu escuto muita gente falando isso. Eu nunca mais vou ser feliz. Porque aconteceu que nem na época que eu, sei lá, estava no minha melhor época foi na faculdade. Se você tem essa crença de que nunca mais você vai ser feliz, o que você pretende fazer nos seus próximos, sei lá, quantos anos? Na verdade, não vai fazer nada, né? A partir de uma frase dessa. Vai se deixar levar por uma depressão, de repente, uma tristeza profunda, porque... Você precisa construir seu hoje, dar significados, fazer coisas que te trazem um bem-estar subjetivo, que a gente fala que é a felicidade, no momento presente. A gente ouve, né? Bom mesmo era quando eu era adolescente. Bom mesmo é quando eu era criança. Era bom, ok. Tira a aprendizagem que você teve lá e vai ser feliz agora. Constrói a sua felicidade a partir do momento presente para o futuro, né? Porque a gente pode ressignificar o passado, que eu acho importante, sim. Né? A gente tem coisas lá atrás para a gente curar, né? Traumas. A gente tem situações onde a gente precisa dar um significado diferente para parar de gerar emoções que não são emoções agradáveis. A gente precisa ressignificar o passado, mas tem que aprender a viver no presente e saber projetar muito bem o futuro. Aí você vai ter uma vida feliz. Se você viver no presente, saber projetar muito bem o seu futuro e ressignificar o passado, é isso que a gente tem que fazer. Viver de saudosismo ou viver de dor, a única coisa que você não está fazendo é vivendo o presente, que é o único momento que você tem para ser vivido. Exatamente. Né? Se você quiser saber mais sobre isso, vai no episódio do Rápido e Devagar, parte 2, que a gente fala sobre o eu que vivencia e o eu que se lembra. Que muitas vezes o eu que se lembra não para perceber a importância do eu que vivencia, que é o que vai te trazer o bem-estar, que é o que vai te trazer a alegria, o quanto você consegue aproveitar, de fato, o momento presente, sem precisar necessariamente
transformar aquilo numa forma de criar memórias, por exemplo. Se você quiser saber mais sobre isso, vai lá, que aí tem a parte técnica, tem a neurociência, por trás, tudo mais. Aí você vai lá e vê a história inteira. A quinta ideia que eu coloquei aqui pra gente discutir, que é importantíssimo se você quer ser feliz, é parar de reclamar. A gente fala isso bastante em alguns cursos nossos, né? Você tem duas opções. Ou você batalha para agarrar uma oportunidade que foi dada a você, para você atingir uma posição mais confortável na sua vida, ou você fica na posição desconfortável reclamando. O que é mais adequado? Uhum. Na verdade, a palavra reclamar, já na própria linguística, né? Clamar novamente, né? Reclamar. Ou seja, o que você está fazendo quando você está reclamando? Você está vivendo passado. Você está vivendo passado o tempo inteiro. Você está revivendo momentos difíceis várias vezes, né? De uma forma contínua. E tem gente que adora, curte reclamar, né? Como adora ficar nesse padrão de ficar só reclamando e não partindo para uma ação, né? Eu sempre falo, se você for uma pessoa que quer mudar esse padrão, porque tem muita gente que tem esse padrão de reclamar, que isso é um padrão já adquirido de pais, de avós, e isso aí já é um padrão, é uma herança que eu chamo de herança maldita. Né? A gente tem algumas heranças malditas. O padrão de reclamar é uma herança maldita. Isso aí já vem de pai, de vô e etc. Então eu falo assim, vamos quebrar o padrão? Vamos quebrar o padrão. Você pode fazer isso para você nem perpetuar para os seus filhos, para os seus netos. Quebra assim, ó. Reclamou? Reclamou. Eu quero 3 motivos para agradecer. Até uma ação para mudar. E uma ação para mudar. 3 motivos para agradecer, uma ação para mudar. Você vai ver se você não quebra esse padrão. Entendeu? Porque a pessoa reclama, não tem nada de bom na tua vida, meu. Não é possível que nada acontece de bom para você. Só coisa ruim. Então, vamos inverter esse padrão para você mudar a forma de pensar, né? Exatamente. Até porque reclamar não é estratégia. Não é nenhuma. Reclamar não é estratégia nenhuma, não vai mudar nada na vida que você está vivendo. Reclamar. Tem até o David Allen, ele olha isso de uma perspectiva diferente. Ele é o que está no cenário atrás da Viviane. A arte de fazer acontecer. Ele fala assim, não faz sentido eu ter que pensar e decidir a mesma coisa mais de uma vez. Se eu decidir uma coisa uma vez, para que eu vou ficar tendo que decidir a mesma coisa que eu já decidi antes outras vezes? O que eu quero dizer com isso? Você já pensou sobre o problema uma vez, você clamou uma vez, vou dizer assim. Alguma coisa que não está legal. Reclamar, para quê? Não faz sentido você gastar sua energia pensando sobre um problema 2, 3, 4 vezes sobre o mesmo problema. Você deveria pensar sobre o problema e agir. Programar uma ação, agir e resolver. Sem dúvida. E não ficar gastando sua energia pensando sobre a mesma coisa várias vezes, decidindo a mesma coisa várias vezes, culpando a mesma coisa várias vezes. Exatamente, Carol. Isso que você está falando. E eu falo que reclamar é um dos padrões de quem tem que ir abaixo, né? O quociente de adversidade baixo para quem é imaturo. A pessoa que não tem maturidade, ela vai reclamar. Ela vai reclamar inconscientemente. O que ela está querendo fazer? Ela reclama. Eu vou reclamar para você. Inconscientemente, o que eu quero que você faça? Resolva o meu problema. A pessoa que está reclamando, ela inconscientemente, ela acha que ela não dá conta daquilo. Ela não tem maturidade para assumir a ação para resolver aquilo, aí ela reclama, como se você fosse resolver a minha vida. Tem muita gente que faz, e ainda reclama. Pô, mas você não vai me ajudar? Marido e mulher, então isso acontece direto. Né? A pessoa joga o problema para o outro como se o problema fosse do outro. O problema não é do outro. Quem tem que resolver a tua vida é você. Não interessa se você é casado ou solteiro, se tem pai. Você vai o resto da vida depender de alguém cuidar da sua vida? Alguém cuidava da tua vida quando tinha que te dar mamadeira e trocar tua fralda. Até aí eu acho que estava razoável alguém cuidar da tua vida. A partir do momento que você cresceu, quem tem que resolver o teu problema é você. Não adianta que o outro ficar chorando, reclamando, pedindo, pelo amor de Deus, resolve meu problema. Porque o teu problema é o teu problema. E eu seria
totalmente inconsequente se eu tentasse resolver o seu problema. Sabe por quê? Porque eu posso chegar para você, você vir reclamar para mim, ai, não aguento mais meu casamento, porque eu não aguento mais ficar casado. Aí falar, Carol, separa. Eu, se fosse você, eu separava. Aí a pessoa pega e te dá um conselho. Mas isso é cruel. Por que eu digo que isso é cruel? Porque eu, Viviane, quando eu falo para você, eu, se fosse você, separava, eu tenho recurso para fazer isso, eu tenho crenças que me possibilitam fazer isso, eu vou dar conta da ação que eu vou tomar. A hora que eu mando você fazer alguma coisa, como que eu sei, como que eu garanto que você tenha recursos para fazer isso, que as tuas crenças te possibilitem a fazer isso, os teus valores estejam alinhados a isso? Ou seja, seria uma crueldade eu pedir para você fazer alguma coisa. Então, por favor, gente, para de dar conselho para os outros. Porque conselho não é bom. Quando você dá um conselho, chega a ser cruel com a pessoa que não dá conta de resolver aquilo, né? Então, a gente precisa cuidar da nossa vida. Da nossa. Se a gente der conta da nossa, já está bom demais. Concorda? O que eu posso fazer é eu te ouvir. Eu posso te ouvir, eu posso te acolher. Isso eu posso fazer. Agora, eu querer resolver o seu problema seria inconsequência minha de fazer isso com você, porque eu não sei se você dá conta disso. Eu posso te habilitar, eu posso te abrir filtros, eu posso te sugerir desenvolver algumas competências. Isso eu posso fazer. Mas falar para você tomar uma ação sem você estar preparada para isso, seria, no mínimo, uma crueldade com você. Exatamente. Gente, eu tô brava hoje. Às vezes eu falei para vocês um tempo atrás, eu não lembro que episódio, que a gente puxa... foi sobre como conviver em ambientes negativos, que é o do episódio do monge. Lembrei, esse é o episódio do monge. Que às vezes a gente dá puxão de orelha em quem escuta a gente, mas é porque, primeiro, a gente sabe que vocês aguentam tranco. E porque a gente gosta de vocês. E porque a gente gosta de vocês. Exatamente por isso. Porque seria muito fácil se eu viesse na internet e falasse só o que o outro gosta de ouvir, o que é agradável, mas a pessoa não evolui no final das contas. E se você tá aqui é porque você busca evolução, porque você fica ouvindo um episódio que é muito maior que 1 minuto e meio, que é o que geralmente as pessoas assistem por aí. Se você já está se dedicando a escutar um episódio mais longo, por que não, né? Pensar e porque a gente preza pela tua audiência, a gente preza pelo teu desenvolvimento, porque se eu quisesse, eu poderia não ter falado nada disso, mas você ia continuar vivendo a tua vida assim e, de repente, num padrão que não te leva ao resultado que você quer. Sofrendo, deixando de ser feliz, que é um dos... Você está apresentando como não ser feliz. Esse é um padrão, não tenha dúvida. Exatamente. E para a próxima ideia que você precisa abandonar, e fechar com chave de ouro, né? A próxima ideia que você precisa abandonar para você ser feliz, eu vou contar uma história para vocês, que é um jovem que, da época da Grécia Antiga, ele era um jovem que ia para o campo de batalha, né, guerrear. E aí ele entrou em contato com um ancião pedindo ajuda, porque ele teve um amigo que acabou traindo a confiança dele. Ele apagou essa história, não quis mais saber, mudou de grupo ali e seguiu a vida, mas ele percebia que a performance dele no campo de batalha não era a mesma. Ele não tinha mais aquele brilho que ele tinha antes. E aí ele chegou pro ancião falando que ele precisava melhorar, né, a performance dele e tudo mais. O ancião levou ele para um campo aberto, assim, deu uma pedra na mão do jovem e falou, olha, você vai segurar essa pedra, você vai apertar muito bem. E aí o jovem apertou essa pedra durante minutos e depois durante horas e horas. E chegou no momento que o braço dele já estava cansado, ele já não aguentava mais ficar naquela posição. E aí, quando ele não aguentava mais ficar naquela posição de resistência, segurando a pedra, o ancião virou para ele e perguntou assim, o tempo está passando? Aí o jovem, sim, o tempo está passando. A dor de segurar a pedra diminuiu?
Não diminuiu. E aí o ancião disse: o tempo, ele não cura as coisas enquanto você não decidir soltar a pedra. O que isso quer dizer? Quando a pessoa fala assim, vamos dar um tempo, que o tempo vai curar as feridas. Não é o tempo que vai curar as feridas, é a ação de soltar a pedra que vai curar as feridas. Por que a gente tem a impressão de que é o tempo que cura? Porque as pessoas que se curaram com o tempo usaram esse tempo disponível para colocar em prática novas ações, para ressignificar os traumas que aconteceram com elas. Elas buscaram, mais uma vez, que nem eu falei para vocês no episódio passado, conhecimentos de pessoas que já passaram por isso e o que elas fizeram para sair do fundo do poço. Elas buscaram desenvolver a autoestima. Agora, você simplesmente passar por um trauma e ficar segurando a pedra sem tomar a ação de soltar a pedra, o tempo só vai deixar mais difícil carregar. Não é o tempo vai exacerbar aquilo que você decidiu fazer. Então, se você não decidiu fazer nada e continua segurando a pedra, vai doer cada vez mais o seu braço, porque a pedra é pesada. Agora, amei se essa metáfora. você decide soltar, ele vai exacerbar aquela sua ação. Perfeito. Eu decidi evoluir, eu decidi melhorar minha autoestima. Então, o tempo vai potencializar a minha decisão de ter melhorado a minha autoestima. Super entendido e compreendido. Perfeito, é bem isso mesmo. É a hora que, se a gente pensar nas fases do luto, ou nas fases de relacionamento, é você chegar na aceitação daquilo, né? É soltar a pedra. É soltar a pedra e agir, né? Perfeito. É isso aí. Então, para fechar com chave de ouro, cabe a você decidir. A felicidade, ela vem de uma decisão sua. Eu quero fazer diferente, como é que eu vou cuidar da minha vida para ter esse resultado? A gente passou várias estratégias, inclusive no jeito Harvard de ser feliz, que são vários estudos dentro da neurociência e da psicologia positiva, tem parte 1 e parte 2, depois você desce aí o feed e você vai encontrar com diversas estratégias. Agora, para você ser feliz de verdade, executar essas estratégias, depende da sua decisão. Você escolher tomar essa decisão para você. Então, fica também meu convite para que você tome essa decisão na sua vida. De participar do DL. Algumas, sim, pode ser que seja desconfortável para você, porque pode ser que você descubra que você tem um padrão que te deixa infeliz e você não estava sabendo, e aí no DL você vai descobrir, então talvez... É um presente. Mas isso vai ser um presente para você, porque aí você, em um final de semana, você resolve, e aí você tem a habilidade de conseguir ser feliz pro resto da sua vida. Então é uma decisão que você toma agora que vai rever. Pode não ser a decisão mais deliciosa do mundo, eu descobrir padrões que me impedem de ser feliz, porque às vezes acontece. Às vezes não, às vezes você descobre muita coisa ótima sobre você e aí você ganha autoestima. Você vai ter consciência dos teus pontos fortes e os pontos a serem desenvolvidos. Quanto mais consciência você tiver sobre isso, mais poder de ação você tem. Né? E age quem tem poder, né? Quem tem poder, age. Então, eu acho que o convite está aí, Carol. Eu também concordo com você. Se você decidir mergulhar dentro de você e saber quem você realmente é, seus pontos fortes que te levam já a realizar os seus objetivos, os teus pontos a serem desenvolvidos, cuidar do teu passado, ressignificar o que é necessário, saber viver no seu presente, que é precioso, e cuidar do seu futuro, sair com o seu projeto de vida muito bem escrito, muito bem planejado, muito bem estruturado, com estratégias, isso para mim é ser feliz. Né? Se a gente fosse resumir o que é felicidade, é você realizar objetivos. Né? A gente sabe disso, a gente fala sobre isso no DL, né? Regra de ouro que a gente fala direto no DL. É esse o caminho. Eu também deixo esse convite a vocês para que vocês realmente tomem essa decisão. Você merece, você pode, você decide colocar a sua vida na sua mão, né? Da forma como você quer viver, da forma como você quer tomar suas decisões, preparados para ressignificar passado, preparado para viver no
presente e projetar o seu futuro. Esse é o nosso convite, né, Carol? Isso aí. E se você gostou desse episódio, se você acha que esse episódio pode ajudar alguém, lembra de compartilhar esse episódio com essa pessoa especial. Lembra também de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, dar 5 estrelas, se você está nos ouvindo pela plataforma de áudio, seguir a gente por lá também, que é isso que movimenta e mantém o podcast funcionando. Se você quiser nos encontrar nas redes sociais, segue @inexoficial, por lá a gente passa vários recados para vocês e vários conteúdos para te manter no foco ao longo da sua jornada. Se você quiser me encontrar, eu tô como a Carol Meirelles no Instagram, manda um oi, fala que você veio do podcast, eu vou ficar super feliz em conversar com você por lá. E lembre-se de soltar a pedra. Viviane? É isso aí, soltem essa pedra, adorei a metáfora, Carol. Obrigada. Hoje você me agregou muito. Eu quero deixar o convite para vocês também entrarem no meu Instagram, @VivianeLauren. Vai ser um prazer ter vocês lá e um prazer sempre continuar com vocês aqui no nosso podcast, tá bom? Até o próximo. Até mais, pessoal.